Olá, sejam bem-vindos ao nosso site, refisdacrise.com.br, e agora nós vamos tratar do parcelamento especial da Lei Complementar 155, que trata do parcelamento especial de débitos no âmbito do Simples Nacional. E agora saiu recentemente a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, instrução normativa da Receita Federal e a portaria da Procuradoria regulamentando todos esses parcelamentos. Então, em primeiro lugar, é bom passar para todos o embasamento normativo de tudo isso que nós vamos tratar e também para que vocês depois consultem essas normas, confirmando o que a gente vai dizer aqui para vocês e também tirando outras dúvidas que não der tempo aqui ou fugir um pouco do objetivo desse nosso vídeo. Mas tudo começa com a Lei Complementar 155 de 2016, cujo artigo 9º previu este parcelamento em até 120 meses de débitos do Simples Nacional, com um período de apuração até maio de 2016. Nós tivemos uma regulamentação transitória, digamos assim, por parte da Receita Federal, através da Instrução Normativa 1670, que criou a tal da opção prévia, cujo prazo foi de 11 de novembro até dia 12 de dezembro. 11 de dezembro. Até 11 de dezembro, né, na verdade. Então teve um mês aí, uma opção prévia, enquanto não saía essas regulamentações do parcelamento, e inclusive também até quando não era disponibilizado o parcelamento, tanto no âmbito da Receita como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas nós já tivemos então o Comitê Gestor do Simples Nacional, através da sua resolução 132 de 6 de dezembro de 2016, normatizando, dando as normas aqui sobre este parcelamento. E na mesma data, na verdade a resolução do dia 6 de dezembro, que foi publicado no Diário Oficial no dia 12 de dezembro, a portaria PGFN número 1110, de 8 de dezembro de 2016, regulamenta este parcelamento especial no âmbito da PGFN, ou seja, dos débitos do Simples Nacional que estão inscritos em dívida ativa da União. E também temos, finalmente, a instrução normativa número 1677 da Receita Federal do Brasil, que regulamenta este parcelamento especial da Lei Complementar 155 no âmbito da Receita Federal, ou seja, os débitos do Simples Nacional declarados e não pagos, então que ficam no âmbito da PGFN, ou ainda os débitos decorrentes de autuação por parte da Receita Federal e ainda os débitos autuados pelos municípios e pelos estados dentro daquele sistema único, unificado de fiscalização, cuja sigla é CEFISC. Então essas são as regulamentações. Além disso tudo, ainda haverá dependência de legislação municipal regulamentando os débitos do Simples Nacional que estão sendo cobrados no âmbito municipal, como por exemplo, aqueles autos de infração lavrados pelos municípios fora do CEFISC, ou ainda aqueles débitos que estão inscritos do ISS, que estão inscritos em dívida ativa do município, porque o município tem um convênio com a PGFN. Mesmas considerações com relação ao ICMS. Quando o Estado, o débito, o ICMS foi lavrado, foi constituído através de um auto de infração do Estado, sem, portanto, passar pelo CEFISC, também vai precisar de uma regulamentação de cada um dos estados e do Distrito Federal, ou ainda na hipótese em que os estados celebraram um convênio com a PGFN para inscrever o débito, o ICMS em dívida ativa estadual. Então essas são as bases normativas, né, Adalberto? Mas vamos lá, falar sobre os débitos abrangidos. Então, o que pode entrar nesses parcelamentos especiais? Então, os débitos abrangidos eles estavam previstos até já na Lei Complementar 155. Então, são os débitos referentes ao exercício de maio de 2016. Competência, período de apuração, vencidos em junho. Perfeito, exatamente. De 2016.
Tudo do âmbito do Simples Nacional. Isso, é bem importante. Né? Então, por exemplo, aqueles contribuintes que estão no anexo 4, que não recolhem o INSS dentro do Simples Nacional, esses débitos eles são normalmente parceláveis dentro do parcelamento simplificado. Isso. Ou ordinário, conforme o caso. Né? Aquele parcelamento convencional em 60 vezes, sem desconto nenhum, que você pode fazer pelo próprio ECAC, né, da Receita Federal ou da Procuradoria. Isso. Então não entra aqui, por exemplo, o ICMS substituição tributária. Ah, mas a empresa está no Simples. Porque o parcelamento, eu acho que talvez isso resuma, né, Dalberto? O parcelamento não é para MEPP optante pelo Simples Nacional. Exato. O parcelamento não é para a pessoa, digamos assim. O parcelamento é para os débitos devidos no âmbito do Simples Nacional. A grosso modo, para facilitar, principalmente para quem já tem esse manuseio já, né? Guia DAS. Exato, isso não é isso? Guia DAS. Então não entra aqui guia GPS, nem guia DARF, nem guia própria do município, nem guia própria do estado. Só guia DAS. Então até empresas que em 2016 não estão no Simples, 2015 não estão no Simples, mas em 2014 eu estava no Simples e tinha débitos. Pode colocar. Ah, mas eu tenho débito do Simples Federal lá de 2006. Não é o caso também. É débito do Simples Nacional, recolhido pela Guia DAS. Perfeito. Débito que não foi pago está aberto no sistema, ou na Receita ou na Procuradoria. E qualquer fase de cobrança. Exato. Não inscrito, inscrito, que já foram ajuizados, né? Tem execução fiscal ou não, tem até exigibilidade suspensa, entrou com uma ação, até uma particularidade, uma recomendação específica para aqueles contribuintes que têm esses débitos com suspensão. Entrou com uma liminar, ganhou uma liminar, um depósito judicial, alguma coisa assim, e pode então entrar. Com relação às datas, então nós tivemos, Adalberto, essa primeira fase da opção prévia, que foi até o dia 11 de dezembro, que tinha uma única... Quem era alcançado por essa opção prévia? Apenas aqueles contribuintes que foram excluídos. Isso, que receberam agora. Em 2016, Perfeito, setembro de 2016, por inadimplência. Qual que era o objetivo dessa opção prévia? Apenas liberar essas empresas que foram excluídas para permanecer no Simples Nacional em 2017. Para garantir, né? A migração automática. Isso, exato. Ok? Foi só para garantir isso. Mas passou. Quem entrou com essa opção prévia entrou, quem não entrou não pode mais, até porque não precisará mais dessa opção prévia. Porque até é uma questão, o contribuinte foi excluído em 2015. A opção prévia não servia para ele. Não, exatamente. Né? Então ele está excluído do Simples Nacional, porém tem até 31 de janeiro para regularizar a sua situação fiscal e fazer um novo pedido de adesão ao Simples Nacional. Aí já entra em cena esses parcelamentos, né, Roberto? Essa questão da opção prévia causou muita confusão. Muita gente que nem recebeu o termo de exclusão entrava na opção prévia porque achava que senão ia ficar fora do Simples Nacional. Não, era só para quem já tinha recebido agora, nesse ano mesmo, esse termo de exclusão. Isso. Então, a opção prévia passado, já acabou o prazo, acabou agora, vamos nessa parte do parcelamento do Simples, efetivar, agora que é a opção definitiva, até que foi utilizada na terminologia da legislação da opção prévia. Então essa opção prévia, ela não garante o parcelamento, tá? Quem fez a opção prévia tem que responder agora aos prazos e dar continuidade ao parcelamento. Dar continuidade não, tem que iniciar efetivamente esse parcelamento. A pergunta mais óbvia, mas que tem que ser feita, Adalberto. O contribuinte que fez a opção prévia, ele tem que se preocupar agora com a consolidação do parcelamento? É o que a gente está gravando aqui, né? Nossas orientações, essa portaria da PGFN, a instrução da Receita, se aplica também para os contribuintes que fizeram esta simples opção prévia? Sim, aplica sim, ela é obrigatória. Esse prazo que a gente vai tratar aqui agora é obrigatório para quem fez ou para quem não fez a opção prévia. A opção prévia sem essa efetivação não tem validade nenhuma. Isso. Opção então, Adalberto, qual a data que a Receita e a Procuradoria fixaram? Foram as mesmas datas, né? Exato. Para facilitar. Então, a data inicial, hoje mesmo, a data da publicação dessa legislação, dia 12 de dezembro de 2016,
E o sistema vai ficar aberto para fazer o pedido até às 20 horas do dia 10 de março de 2017. Então é um prazo interessante, existe uma previsão na lei que esse prazo pode ser prorrogável, mas como a gente sempre fala, quando eles falam que pode ser prorrogável, não contem com essa prorrogação. Se atentem e tentem respeitar esse prazo aqui para garantir esse parcelamento especial. Que a lei falava de 90 dias. Exato. Né? Então, 12 de dezembro de 2016 até 10 de março de 2017. Então esse parcelamento não é um parcelamento contínuo. O contribuinte não vai sempre poder parcelar em 120 meses? É um ponto que tem que ficar muito claro. É uma oportunidade meio que única. É um parcelamento especial em 120 vezes. Então é esse prazo curto. Passou desse prazo, eu quero regularizar o meu Simples Nacional. Vai sobrar aquele parcelamento de 60 vezes. Então, uma oportunidade muito interessante para aproveitar agora. A opção ela é necessariamente feita pela internet, correto? Não tem nada de formulário, Exato. nada, né? Pela internet. Pela internet tudo. Isso no portal, lá tanto no ECAC da PGFN, como também na Receita Federal, certo? Isso mesmo. Então, agora nós já vamos ter aqui uma diferença entre esse parcelamento. Então, até uma coisa óbvia, é bom dizer isso. Para parcelar débitos não inscritos, Receita Federal. Receita Federal. Parcelar débitos inscritos em dívida ativa da União. ECAC da PGFN. Então é um ponto chave. O parcelamento especial da Lei Complementar 155, na verdade, são dois parcelamentos. Um para o âmbito da Receita e outro para o âmbito da Procuradoria. Um não afeta o outro. Então, quem tem débitos nos dois âmbitos tem que realizar um parcelamento no âmbito da Receita, recolher os valores no âmbito da Receita, manter aquele em dia, e outro parcelamento no âmbito da Procuradoria. Acessar um deles não vai englobar todos os valores. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Muito cuidado. Primeiro ponto, verificar onde estão os seus débitos. Isso. Então nós temos no âmbito federal, nós temos duas modalidades de parcelamento. Parcelamento de débitos na Receita Federal do Brasil, débitos do Simples Nacional, é óbvio, e parcelamento dos débitos do Simples Nacional na PGFN. Agora, para complicar um pouco mais, se o débito estiver inscrito em dívida ativa de um estado ou do município, é mais um parcelamento que deverá ser feito. Nós aqui neste vídeo não vamos abordar esse parcelamento especial da Lei Complementar 155 relativamente aos débitos inscritos em dívida ativa municipal, estadual, nem aqueles débitos que foram constituídos via auto de infração pelo município, pelo estado, fora do CEFISC. Porque isso depende da legislação de cada município, de cada estado. Aí vocês vão ter que consultar depois onde estão esses débitos, ok? Exato. Então vamos aqui nos limitar a tratar dos débitos federais, que é a esmagadora maioria dos casos. Aí, Adalberto, no âmbito da PGFN, ou seja, débitos inscritos em dívida ativa, o contribuinte poderá selecionar a CDA que desejar parcelar, não é isso? Sim. Na Receita Federal, então tem lá vários períodos em aberto. O contribuinte vai poder selecionar, não, eu só quero parcelar 2014. 2013, 12 eu não quero. Não, ao contrário, eu só quero parcelar 2008 e 9, eu não quero parcelar os demais. É possível, Alberto? Essa é uma diferença básica que a gente está verificando entre a Receita e a Procuradoria, né? Procuradoria, você seleciona, ela tem 10 inscrições, eu quero parcelar 8. Pela legislação, você vai selecionar o que você vai parcelar. Na Receita, ela não dá essa opção. A Receita simplesmente fala que tudo que está no âmbito da Receita entra no parcelamento especial. Inclusive, é até agressivo ao ponto de que migra automaticamente os parcelamentos em 60 vezes. Então, mas eu já tenho um parcelamento, muita gente entrou, por exemplo, em janeiro, fevereiro, deu entrada no parcelamento 60 vezes, não pagou os tributos correntes de 2016, né? Ficou março, abril em aberto, maio, não conseguiu dar entrada no novo parcelamento, porque a legislação que a gente tratou tem outros vídeos, só permite um pedido de parcelamento por ano. Agora vai poder regularizar essa situação até o exercício de maio e vai automaticamente migrar aquele parcelamento que tinha entrado anteriormente. Então, bem aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho débito Simples Nacional em andamento, em curso, usando um termo técnico aqui, em curso. Vou agora solicitar a adesão no parcelamento especial. Não tem como manter o parcelamento em curso. Não tem.
a legislação, a Instrução Normativa 1677 da Receita Federal, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, deixa isso bem claro. O saldo devedor relativo ao parcelamento rescindido será automaticamente incluído no parcelamento de que trata esta instrução normativa. E o inciso 4 do artigo 3º diz que esse parcelamento especial abrange a totalidade dos débitos exigíveis. Não dá para você ou para o contribuinte selecionar. Já é diferente porque nos débitos inscritos em dívida ativa, porque o artigo 2º, artigo 2º, incisos 4 e 5 da portaria 1110 da PGFN já fala que o parcelamento abrangerá as inscrições de dívida ativa selecionadas pelo sujeito passivo no momento da adesão e complementa depois que abrangerá a totalidade da competência dos débitos que compõem as inscrições em dívida ativa selecionadas pelo sujeito passivo, né? Então também aqui nesse ponto existe essa diferença, ok? O número de prestações, então sobre o parcelamento ainda, não há nenhum desconto, é importante também frisar, mas não é refis, é refis só no que diz respeito à quantidade de parcelas, né? 120 meses, mas não tem direito a desconto, valor principal, multa, juros, encargos, na Procuradoria, se tiver inscrição de dívida ativa, se tiver honorários, né, no âmbito municipal e estadual, vai também manter, não extingue isto. E qual que é o valor da parcela mínima? Parcela mínima de R$300. Lembrando que não é a soma dos parcelamentos da Receita e Procuradoria. Por tratarem de modalidades diferentes, a Receita tem essa parcela mínima de R$300 e a Procuradoria também tem essa parcela mínima de R$300. Então é R$300 por parcelamento. Qual a forma de correção dessas parcelas? Então eu tenho lá, eu devo 180 mil, 120 mil, parcelei em 120 vezes. Eu vou pagar R$1.000 minha vida inteira, é isso? Então, é outro ponto. Ela não tem aquela projeção de juros igual acontece nos parcelamentos do Estado. Então, a parcela será atualizada. Eles pegam um valor atualizado nesse momento, dividem pelo número de parcelas optadas. No caso do exemplo, 120 fica R$1.000. Daí, todo mês vai ter a correção da Selic acumulada. O que é a Selic acumulada? É 1% mais a Selic do mês anterior. Então, o próprio site da Receita disponibiliza todo dia 1º o índice da Selic. A parcela vai subindo mais ou menos 1% ao mês, né, pelo que a gente está verificando, que está meio estável nesses valores hoje. E até uma coisa importante para dizer aqui, em termos assim, de estratégia. Imagine o cliente de vocês, né, ou até mesmo você empresário que está nos vendo, tem um débito e está com parcelamento em curso. Parcelamento aí tem um saldo, não interessa aqui o valor. Vale a pena migrar? Vamos supor, não, mas se eu fizer a migração, eu não quero diminuir o número de parcelas. Tá bom, o que eu estou pagando é o suficiente. O que vocês recomendam? Eu faço um novo parcelamento, que seria especial, deixo quieto. A nossa recomendação é que você entre nesse parcelamento especial por causa do seguinte motivo. Se você tiver algum problema daqui em diante, na hora que você for fazer um novo parcelamento, aí um parcelamento fora do parcelamento especial, talvez você não possa. Ou vai poder, mas vai ter que juntar o que tem, não vai poder fazer um segundo, né? Pode ter problema de pedágio de 10%, 20%, então é bom, mesmo vocês que fazem encerramento aí já de um parcelamento em curso, entre nesse parcelamento especial de tal forma que vocês ficarão zerados para um futuro novo parcelamento, né, Adalberto? E não sofre também as sanções, além dessa questão de 10%, 20% em históricos de parcelamentos para reparcelar. Tem a questão, às vezes vai virando uma bola de neve, um débito ultrapassa 1 milhão, daí começa a ter problemas, não consegue parcelar sem garantia. Isso. Aqui está dispensando a garantia independente do valor, então é bem interessante, é uma forma bem legal aí de utilizar, migrar esses valores. Abaixa também o pagamento desses tributos correntes, esse momento de estabilidade que a gente está vivendo. Então, pensa no hoje aí mesmo, é uma oportunidade muito interessante. A respeito da data de vencimento da primeira parcela, que é o que eu acho que é a única dúvida, porque com o parcelamento especial da Lei Complementar 155, que as parcelas, a partir da segunda,
vencerão sempre no último dia útil do mês. Então não há nenhuma complicação, ok? Então as parcelas vencerão sempre no último dia do mês. Agora, com relação à primeira parcela, nós já temos critérios diferentes entre Receita Federal e PGFN, né? Isso. Então, qual é a data de vencimento da primeira parcela, Adalberto? Relativamente aos débitos do Simples Nacional que estiverem na PGFN, ou seja, o parcelamento especial da Lei Complementar 155 na PGFN. Qual é a data de vencimento da primeira parcela? Certo, na Procuradoria, assim como o parcelamento convencional, deu entrada no parcelamento, a primeira parcela vence no último dia útil do mês que você deu a entrada. Então, vamos lá, hoje nós estamos gravando o vídeo dia 12 de dezembro. A primeira parcela será no último dia útil, então, no caso, dia 30 de dezembro, que cai numa sexta-feira. Isso. Agora, já no âmbito da Receita, muda a história, né? Isso. E como é que fica no âmbito da Receita Federal? A lei foi expressa, informando que na Receita, a primeira parcela vence 2 dias úteis após a data do requerimento. Então, fez requerimento, 2 dias úteis já tem que pagar essa primeira parcela. Na verdade, é segundo dia após o pedido. Não certo. fala nem útil, né? Então, vamos só. É segundo dia após o pedido de parcelamento. Então, uma dica, quinto para o segundo. uma dica que a gente já dá: não faça esse pedido na sexta-feira. Vai dar trabalho para vocês, vai poder aparecer uma guia para pagar no final de semana, dependendo do feriado, complica. Então, deixa para dar entrada nesse requerimento numa segunda-feira, numa terça-feira, que daí você vai ter um prazo um pouquinho melhor para se preparar psicologicamente para acertar esses E valores. digo mais, né? Precisamos dizer mais. Na verdade, não vai ser sempre no segundo dia seguinte, não. Por quê? Se a adesão for no último dia do mês, prevalece. Tem que ser feito no último dia, aí sim, útil do mês do pedido de parcelamento. Agora faz sentido isso, porque a gente não falou que no dia 1º de cada mês tem correção da Selic. A gente não falou que quando a gente dá a entrada no requerimento, ele pega aquele valor atualizado e divide por 120 ou pelo número de parcelas que vocês optaram. Se eu dou entrada no dia 31, a Receita tem um valor lá e me deu o valor da parcela. Se eu for pagar dia 1º, aquele valor não é mais o mesmo. O valor do dia 31 foi atualizado no dia 1º, então fez o dia 31, realmente tem que pagar nesse dia 31. Isso, que aumenta, né? Ponto da Selic. Exato. E ainda, quando estiver falando do último dia da adesão, que é dia 10 de março, também vai ter que respeitar o dia 10 de março. Isso no âmbito da Receita Federal, tá? Na PGFN, tranquilo. Aderiu, você paga no último dia útil do mês. Então, nenhum problema nesse aspecto. Agora, na Receita Federal que tem essas particularidades. É o segundo dia após o pedido de parcelamento, ou então, no último, ou então assim, não é o facultativo não, a lei está falando, é o que for. A lei fala, vencerá no menor prazo entre. Esse eu estou falando do artigo 5º, parágrafo 2º da Instrução Normativa RFB 1677. Então, o menor prazo entre segundo dia após o pedido de parcelamento, último dia útil do mês do pedido de parcelamento e 10 de março de 2017. Também é importante frisar, Adalberto, né, e demais amigos aí, amigas, a guia é sempre guia DAS. Então não tem guia GPS, não tem guia DARF, é sempre guia DAS, certo? Perfeito. Causas de rescisão desses parcelamentos. 3 parcelas em atraso. Sem nenhum segredo, sem nenhuma novidade. Então, tenham cuidado, lembrando que a gente falou anteriormente. Modalidades diferentes. Na Receita, 3 parcelas em atraso, Procuradoria, 3 parcelas em atraso. Ah, eu tenho um na Receita e na Procuradoria. Perdi o da Receita, posso parar de pagar o da Procuradoria que eu perdi? Não, continua pagando. São diferentes, inclusive nesse sentido, da contagem do prazo das parcelas para rescisão. Isto. No mais, assim, de diferente, não constou isso na lei não. Agora, o Comitê Gestor do Simples Nacional disponibilizou no site do Simples Nacional um informativo a respeito da regulamentação desse parcelamento previsto na Lei Complementar 155, que vai falar o seguinte, que vai falar do parcelamento convencional. Então, paralelamente a esse parcelamento especial, existe o parcelamento convencional. Esse sim permanece, não tem data para aderir, que é até 60 meses, como nós já falamos, ok? Excepcionalmente,
para 2016, é possível o contribuinte realizar um segundo pedido de parcelamento convencional, desde que seja para incluir débitos a partir da competência de junho de 2016. Isso aqui é bastante interessante, né, Roberto? Porque está fora do Simples, né? Vários usuários, né, perguntando para nós, né? Porque eles ficam desesperados. Já fizeram um parcelamento neste ano 2016, pararam de pagar, né? Pediram, pegaram a CND, pararam de pagar, né? E, consequentemente, estavam travados para pedir um novo parcelamento, porque a legislação limita um parcelamento por ano, né? Exato. Veio aqui então essa norma dizendo, não, quem fez um parcelamento convencional em 2016 poderá solicitar um novo parcelamento para inclusão dos débitos a partir da competência junho de 2016. Também é interessante porque o contribuinte pode fechar o ciclo. Exato. Ele parcela os débitos com apuração até maio de 2016 no parcelamento especial e coloca, se estiver devendo mais ainda, junho para frente, neste parcelamento convencional. O interessante é que eles deram uma recomendação que esse pedido de parcelamento convencional, desse período de junho em diante, seja efetuado depois do pagamento da primeira parcela desse parcelamento especial. Então, provavelmente até para não dar algum problema no sistema, vocês entrarem em um parcelamento, depois a Receita dificulta a entrada no outro. Ela recomenda, então, primeiro fazer o parcelamento especial, 120 vezes. Depois que pagou a primeira parcela, aí vocês entram no sistema e dão entrada no parcelamento convencional de 60. E também é bom dizer o seguinte, as normas, a portaria PGFN 1110 e a instrução normativa RFB 1677, elas trouxeram também algumas obrigações específicas quando o contribuinte incluir no parcelamento débitos com exigibilidade suspensa em decorrência de discussão administrativa ou judicial, ou seja, uma auto de infração em que o contribuinte apresentou uma impugnação administrativa ou entrou com uma ação judicial e conseguiu uma liminar. No artigo 2º da Instrução Normativa RFB 1677 e no artigo 6º da Portaria PGFN 1110 de 2016, há orientações específicas. Não vamos tratar aqui, mas depois vocês leem, que é mais tem que ir até a Receita Federal para mostrar, a desistência dessas impugnações, dessa ação judicial. Há prazos aqui específicos que não vamos nem falar para não complicar o geralzão, né, que abrange esses débitos que estão mesmo em aberto. Então acho que eram essas mesmo as principais considerações referentes a esses parcelamentos especiais, ou este parcelamento especial da Lei Complementar 155, parcelamento no âmbito da Receita, parcelamento no âmbito da PGFN. Então leiam aí as instruções normativas, as normas, qualquer novidade, nós também estaremos divulgando e passando orientações nos nossos sites. Então acho que era isso, né, Adalberto? Isso mesmo. O que a gente fala, sempre recomendamos. Leiam, estudem com calma e principalmente aproveitem essa oportunidade, né, dentro do Simples. É a primeira vez que nós temos uma alteração, um benefício extra para o parcelamento convencional e atenção a esse prazo, né? O Simples ainda é uma situação bem diferenciada para boa parte das empresas. Então, se já fizeram algum estudo e realmente é menos impactante na parte tributária permanecer no Simples, aproveitem a oportunidade. Ou seja, prazo fatal, até a hora de encontrar, 10 de março de 2017. Então pode aderir já imediatamente, de 12 de dezembro até 10 de março de 2017, é possível entrar com esse parcelamento especial e depois fazer um parcelamento, se for o caso, convencional. Perfeito. Dos débitos posteriores ou a partir da competência junho de 2016. Então é isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado.